Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para mais um vídeo sobre superando os obstáculos. Vamos falar hoje de crises financeiras, problemas com dinheiro, dívidas e falências, tudo aquilo que acontece na nossa vida, né? Na questão de problemas financeiros. Só para vocês entenderem como isso é sério, nós temos uma quantidade mais ou menos de 70% da população que não sabe lidar com dinheiro. São pessoas que não sabem interagir com essa energia. Para você falar de crises financeiras, você tem que primordialmente falar o que é o dinheiro. Eu pergunto para você, o que você acha que é o dinheiro? Você acha que é esse papel que você pega na mão, que tem um valor escrito e representa, né, na nossa economia um valor X? Não. O dinheiro é uma energia que transita entre as pessoas para fazer uma relação entre elas de troca de valores. Esse valor pode ser um trabalho em troca de uma comida, que se troca, por exemplo, em troca de um salão de beleza. Vocês já viram que o dinheiro ele faz vários papéis, ele intermedia várias relações de serviços. O dinheiro também serve para escravizar algumas pessoas. Quando você estagna aquela energia, como ela é uma energia, ela não gosta de ficar parada. O que acontece com a água parada? Apodrece. O que acontece com a energia do dinheiro quando você estagna ela? Apodrece, é a mesma coisa. Por isso que se diz que milionário que não faz o dinheiro render, ou seja, o dinheiro tem que render, ele tem que trabalhar, ele tem que, né? É uma sinergia. É um milionário que vai morrer falido, ele não consegue mais riqueza. Tem pessoas que acreditam assim, eu queria ganhar R$ 1 milhão, botar na poupança e viver de juros. Isso não funciona, gente. Toda pessoa que tentar fazer isso nunca conseguirá o objetivo do 1 milhão, porque o universo não trabalha para estagnar nada. O dinheiro é uma energia e deve ser trabalhado assim como tal. Quando eu compreendo que o valor financeiro que eu tenho, né, é algo primordial para mim, o que é um valor financeiro? O valor financeiro é uma energia que foi confiada a mim para que eu pudesse trabalhar ela e jogar ela à frente. É o famoso dinheiro. Já observaram aquelas pessoas que são mesquinhas, que elas guardam dinheiro embaixo do colchão, enquanto as pessoas nas trocas de moedas não perderam muito dinheiro? Isso é mesquinharia. Não são pessoas que fizeram o dinheiro girar. E aquelas pessoas que sabem realmente trabalhar com dinheiro, compram casas de aluguel e começam a fazer mais dinheiro, criam empreendimentos, sabem fazer negócios. Essas pessoas que têm habilidades com dinheiro, elas trazem já essa formação genética. Quando eu compreendo o que é o dinheiro, eu já tenho 50% do obstáculo vencido para passar de uma crise financeira. Vocês já viram que um rico, você pode deixar o rico pobre, ele consegue ficar rico de novo. E um pobre, quando você faz ele ficar rico, ele volta a ser pobre. Tudo é mentalidade, tudo são crenças. Então, nessa qualidade de pessoa que você considera rica e pobre, você tem que entender em qual dessas classes você está conectadas. Quando eu sei me qualificar, eu não estou me diminuindo. Então eu sei, José Augusto, que eu sou uma pessoa pobre. Eu não estou querendo me menosprezar, mas eu sei que eu sou uma pessoa pobre, ou seja, eu não tenho muita vultuosidade em riquezas. Tá aí que você errou. A riqueza não está em você ter muitos valores, a riqueza está em como você administra aquilo que você tem. Uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário mínimo, que tem uma casa muito bonita, bem arrumadinha, bem trabalhada, onde ela consegue fazer tudo aquilo que ela quer, essa é uma pessoa rica. Uma pessoa milionária, que esbanja, gasta, desperdiça, entendeu? Não dá valor em nada, só queima dinheiro, essa é uma pessoa pobre. A pobreza não é um ato de você ter muito, é um ato de você administrar. Já observaram a parábola dos talentos? Eu lhe dou 1 talento, lhe dou 2, lhe dou 3 e lhe dou 4. Aquele que multiplica é uma pessoa rica. Aquele que enterra é uma pessoa pobre. Aquele que empata os talentos é uma pessoa pobre. Você tem que saber o que você faz com seus talentos. O que te faz rico e o que te faz superar os obstáculos financeiros são justamente a capacidade que você tem de poder entender qual é a sua posição.
Se você é uma pessoa que gasta 2 vezes mais do que você ganha, você é uma pessoa pobre e vai entrar numa decadência extrema. Eu já fiz, materiais muito poderosos sobre isso, sobre cartão de crédito, e eu vou postar no novo canal para que nós possamos realmente expandir a nossa consciência. Não devemos jamais ficar presos na mentalidade de que eu posso tudo. Não, aqui você tem que entender que um co-criador consciente é aquele que sabe escolher. E uma pessoa inconsequente é aquela que não sabe escolher. Ela mete o peito em qualquer situação, se machuca, se arrebenta e depois reclama. Então, entendido que dinheiro é energia e que nós somos pobre ou rico na capacidade que temos de administrar nosso dinheiro, o que fazer quando eu entro numa crise financeira? A primeira situação é conhecer as causas. E nós já dialogamos sobre isso na orientação espiritual. Muitas causas de problemas financeiros estão ligadas a traumas. Muitas crises financeiras estão ligadas a problemas no emocional, onde a pessoa vai estourar ali no lado financeiro para criar uma camufla, e simplesmente esconder aquilo que está óbvio na cara dela, que ela tem que perdoar, que ela tem que superar algo, que ela tem que enfrentar a vida. Tudo isso são valores a serem observados. Quando eu me auto-engano, eu me desço no abismo e vou ter que tocar o fundo. Quantas pessoas vocês já não enxergaram? Pessoas que tinham um bom salário e de repente, um ano depois, você encontra a pessoa está quase que pedindo esmola. O que aconteceu com essas pessoas? Se não a má administração. A pessoa, mas eu tive uma doença e tudo, tá? Todas as situações que me levam a perder tudo que eu tenho são provas vivas da minha autossabotagem. Mas aí você está menosprezando, José Augusto, porque eu tive um câncer. Câncer é mágoa, câncer é ódio, câncer é ressentimento, câncer é tristeza acumulada por longos tempos. Você quer mais autossabotagem do que isso? Então não é porque uma pessoa tem câncer que você tem que ter pena dela, muito pelo contrário, você tem que conscientizar ela. E enquanto você estiver mastigando, fazendo curtindo aquelas coisas, de mágoa, ressentimento, coisas, tristeza, é um indício de que você vai ter um câncer. E se você curou de um câncer numa cirurgia e você continua tendo isso, você vai ter outro, porque é inevitável. Pensou, criou. O pensamento gera o que você chama de realidade. Então, crises financeiras nascem a todo momento para poderem fazer a gente ser maiores, crescer espiritualmente. Porque quem cria a crise sou eu, é você, todos nós criamos crise. Porém, quando eu crio algo para me mostrar que algo está errado, vem uma questão muito interessante. Veja bem. Quando você começa a gastar demais, por que você está fazendo aquilo? Você sabe que aquilo é errado. Mas por que você faz? E faz. Gasta, gasta, gasta. Por que faz? A pergunta é essa. Primeiro porque você desligou a autoobservação. Desligou, não quer saber, não quer se questionar, porque não interessa. Eu vou viver a vida no automático. Quando você desliga a autoobservação, que é o se questionar, você começou a viver uma vida no automático. E você sabe que quando um carro não tem freio, a tendência dele bater é certa. E a tendência de quem está dentro se machucar é mais certo ainda. Olhando por esse aspecto, você tem que entender o seguinte. A autoobservação está, por que eu compro isso? Eu preciso? Eu tenho necessidade disso? Uma pessoa pede seu dinheiro emprestado, você sabe que ela não vai pagar. Por que eu não digo não para essa pessoa? Eu vou comprar uma casa financiada. Para quê? Você não pode morar de aluguel? A pergunta é justamente essa. Então, esse questionar-se por tudo que você faz é o ponto inicial que você tem para superar realmente as crises financeiras. Porque elas nascem justamente por um desconectar-se da realidade. Quando em um relacionamento afetivo eu tenho crise financeira, aí nós temos dois problemas. Como é que esse casal está pensando? Qual é a mentalidade que tem? Porque pode que um seja bem controlado e tudo, mas se o outro for extremamente descontrolado, vai se nivelar por baixo e eles vão ter problemas sérios. E aí você já sabe, no relacionamento, quando tem crise financeira,
Muitos dos relacionamentos não suportam e há separação. Como eu faço para não passar por isso? Como que eu faço num casamento para não passar por isso? E nessa relação, né, do casamento, onde a gente começa a ter problemas e isso pode levar à separação, eu faço o quê? Eu vou fazer justamente um acordo entre os cônjuges, né? Eu tenho que sentar, eu e minha esposa já tivemos esse problema, e eu sempre sentei com ela e falamos, olha só, muitas vezes a minha esposa, ela tinha receio quando um cartão de crédito ia chegar na nossa casa, onde ela ficava com muito medo, né, daquilo ali, e aquilo sempre criava problema para nós. Então, foi conversando que eu expliquei essas regras, que é o seguinte, ó, tudo aquilo que você tem medo é o que vai acontecer. Então, se você pega o seu cartão de crédito e tem medo, você tem receio do que vai vir, você sabe que aquilo ali vai acontecer inevitavelmente. Então, seja regras, né, de como gastar o dinheiro, cartão de crédito, qual é as prioridades de gasto no casamento, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Ah, José Augusto, mas o meu marido, ele é autoritário, ele não aceita a minha opinião. Você sabe que tudo tem um jeitinho. Com certeza, todo mundo tem uma abertura. Nós não podemos jamais nos fechar e falar assim, o outro não aceita. Aceita. Nós temos que ter sabedoria para poder abrir o campo da conversa. Nesse sentido, assim, você vai observando que tem grande relação as crises com o comportamento. Por quê? Desde adolescente, desde criança, você tem que já ensinar o seu filho a como gastar. Vocês sabiam disso? Primeiro, comece a colocar valores na mão da criança e ensina ela a poder gastar. Você não pode ensinar uma criança a poupar. Vocês sabiam disso? Tem que ter uma sinergia onde você ensina a criança a circular o dinheiro. Muitas pessoas falam, olha meu filho, bota o dinheiro aqui no cofrinho e tá, mas aquilo ali é uma regra de economia. Você tem que ensinar, por exemplo, assim, ó. Se você der R$10 para uma criança, ensina ela a guardar 10%. Vocês já viram a regra dos 10%? A regra dos 10% é justamente isso, onde você faz uma economia de 10% do valor para provisionar questões futuras. E olha que interessante, se você ensinar desde cedo isso, aquilo entra no subconsciente da criança como uma regra e toda vez que ela ganhar dinheiro, ela vai saber guardar os 10%. E a primeira coisa que você tem que explicar para ela também é que não é para dar dízimo à igreja. Por que as igrejas usaram o dízimo? Porque elas usaram uma fala que não existe. Primeiro, os 10% que se diz que é de Deus, olha só, que coisa absurda. Por que você tem que dar 10% para si mesmo? Você é um Deus. Por que você tem que pegar os seus 10% e dar para a igreja? Me expliquem isso. Para alimentar a Matrix. Quando você sabe as regras dos 10%, é o seguinte, olha. Tudo que você tem que guardar 10%, porque você sempre sabe que o amanhã a Deus pertence. Então você não sabe. Então, se você não tiver uma reserva financeira, uma pessoa que não tem essa questão de organização, ela sempre passa dificuldades. Quantas são as pessoas que vivem no limite? A pessoa ganha, né, e já gasta o dobro. É porque a pessoa não sabe, né, poupar. 10%, gente. R$1, 10 centavos. R$10, R$1. R$100, R$10. R$1.000, R$100. Isso é por escala e proporção. Parece grande, parece muito, mas não é. Tudo é hábito. Agora, quando a gente chega na fase adulta e ninguém nos ensinou, como é que eu faço isso? É muito difícil, né? Porque aí pega e fica sentindo aquele sentimento, aquela gastura, mas é o meu dinheiro, para que eu vou guardar esses 10%? José Augusto, você não acabou de dizer que eu tenho que circular o dinheiro? Aí é que está o ponto. Quando você reserva 10%, você tem também que usar a inteligência de como você vai fazer aquilo render. Olha, hoje tem aplicações financeiras, tem um monte de situação que você pode jogar seu dinheiro. Tem lugares que você aplica seu dinheiro a partir de R$30, extremamente seguros. E aí é uma questão de rendimento. Você vai ter rendimento, seu dinheiro vai render. E aí vai dizer para mim que não tem opção? Ah, mas eu ganho muito pouco. Começa com R$30. Quem que não pode guardar R$30 por mês? Isso aí é ridículo, né? Todos podem. Quando vocês enxergam uma pessoa rica, como eu falei, não rica financeira, mas rica em administração financeira, o que ela faz? Ela poupa, ela sabe investir, ela sabe priorizar. Quando a pessoa sabe priorizar, é muito simples. Eu ganho 1.000. As minhas contas com o mercado e tudo é 400.
Aí você observa, já comeu 40% dos meus rendimentos. Aí você vai olhar na geladeira, você comprou um monte de fruta, um monte perde. Olha, tem problema aí. Você comprou umas bolachas que ninguém come. Olha aí. Você comprou umas coisas que não usa. Vocês entenderam que a gente é muito consumista? Tem muitas coisas que você compra que você não come, muitas coisas que você compra que você não usa, e tem muitas coisas que você compra que ninguém gosta. Então, para que compra? Essa é uma reflexão. E quase ninguém faz esse planejamento. Um planejamento estratégico para ir no mercado é justamente isso. Ó, isso aqui ó, a gente não gosta, então não vamos comprar. Senão vai lá e compra a mesma coisa, porque é automático. Vocês já viram que a pessoa que vai no mercado com fome, ela tem a tendência a comprar supérfluos. As pessoas mais antenadas sabem disso. Antes de ir no mercado, se abasteça, coma, vá satisfeito. Você chegando lá, você vai comprar só o que é necessário. Porque senão você vai estar com fome e o seu subconsciente vai notar que aquilo está acabando. Você sabe que o subconsciente, quando você está com fome, ele acha que a comida do mundo vai acabar. É a questão da escassez. E é por isso que algumas pessoas passam vexames, começam a comer demais, gastar demais, porque tem uma crença dentro delas de que aquilo vai acabar. Então observem bem, não quer passar por crises financeiras? Conheça o que é o dinheiro. Dinheiro é uma energia que tem que circular. Então, eu posso parar o dinheiro em algum lugar, José Augusto? Não, dinheiro tem que circular. Você tem uma nota de 50 no bolso, circula aquela nota e põe outra. Circula aquela nota e põe outra. Você precisa deixar de ter 50 reais no bolso? Não, só que você não pode ter a mesma, porque você está parando o dinheiro. E aí é o que eu digo, o que acontece com aqueles potinhos de moeda na casa da pessoa? Está parado a energia. E aquilo vai gerar problema? Com certeza vai. Mas que tipo de problema? Toda vez que você para o dinheiro, você tem que lembrar que aquela energia é viva. Ela sabe que está sendo paralisada. E aí ela vai criar um reflexo para você em outra área. Então, e eu não estou dizendo para vocês que eu sou inocente, que as pessoas são inocentes. Todo mundo faz isso. Todo mundo para uma moeda. Todo mundo para. Por quê? Porque é da nossa natureza. Mas quando você vai aprendendo, você vai circulando, 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 circulando. Por quê? Porque o dinheiro é igual água, não pode parar. E aí, quanto mais você circula, mais dinheiro você tem. Mais circula, mais dinheiro você tem. Faz a experimentação que vocês vão me falar depois. A circulação do dinheiro multiplica ele. Quando você pega uma terra e faz essa rotação de cultura, porque você está mexendo na terra. Planta um trem um ano, planta outro trem outro ano, planta um trem um ano. Você tem que mudar a cultura. Você não pode plantar a mesma coisa que a terra enfraquece. Vai plantando coisas diferentes, a terra vai ficando mais forte. É a mesma coisa do dinheiro. Você tem que trabalhar ele, você tem que circular ele, você tem que amar ele, você tem que agradecer ele. E uma das questões que eu vou deixar para o final agora é justamente no casal. Serve para o casal, serve para o solteiro, serve para qualquer idade. Se a pessoa tem problema na sexualidade, uma pessoa machista tem problema financeiro, uma pessoa feminista tem problema financeiro, e é o feminista que eu digo assim, ó, da mulher que é contra o homem. Então, esses excessos, eles criam problema no seu aspecto yin yang. E aí, quando você alimenta esses excessos, você perde dinheiro, você perde negócio, você perde tudo que você tem como oportunidade. E aí você entra em crises financeiras e depois não sabe por que está ali. Então, é muito bom fazer uma autorreflexão de como é que eu trato o sexo oposto. Se você é um homem que tem valores tradicionais, vem cá, você tem valores tradicionais, você tem que ter o dobro de respeito pela mulher. Um homem tradicional valoriza a mulher porque ela vai ser a mãe dos seus filhos, valoriza a mulher porque ela é a sua esposa querida, valoriza a mulher porque ele tem uma mãe, porque ele tem uma avó, porque ele tem uma irmã, e porque essas pessoas fazem grande diferença na vida dele. Quantos homens não agradecem nada? Chega em casa, a roupa está passada, está tudo arrumado, tem um almoço, tem tudo, e não falam um obrigado. E quantas mulheres batem no peito e dizem, eu não preciso de homem? Que isso, gente? Para que isso? Todo excesso é trauma. Todo excesso é uma crença limitante. Então nós temos que trabalhar, né, o homem, a mulher, nós temos que trabalhar o sagrado feminino, o sagrado masculino, para que a gente não tenha crises. Toda crise mostra limitação na sexualidade. Olha, quando eu
tem o meu emocional abalado, o aspecto yin yang está desequilibrado. É impossível uma pessoa que tem a energia yin yang equilibrada entrar em depressão. Impossível, isso é regra, tá? Se uma pessoa tem as energias equilibradas, ela não vai entrar em depressão e em nada que vá prejudicar ela. Então, é muito bom fazer essas análises. Uma coisa que é muito fabulosa é usar arquétipos. Tem arquétipos da prosperidade, você já conhece. Tem arquétipos que favorecem você trabalhar mais, porque se ganha muito dinheiro trabalhando, gente. Quando dizem para você aí, ó, que o trabalho não dá dinheiro, que o que dá dinheiro é só investir, conversa fiada. A gente tem que agir, trabalhar, a gente tem que ter ação. Até um dono de uma empresa tem que ir todo dia trabalhar na empresa, monitorar ela, saber se ela está funcionando. Trabalho é sagrado, o trabalho é que move o universo, tudo trabalha, os animais trabalham, a natureza trabalha, o reino vegetal, mineral, animal, todos os reinos têm seu trabalho, têm sua tarefa. E por que o ser humano seria diferente? Ser humano que acha que nasceu para só viver de rendimentos, aí vai para a praia, não faz nada, não contribui em nada para o crescimento da humanidade. Você acha que esse ser humano ele está fazendo qual diferença no universo? É uma grande reflexão que todos têm que fazer, né? Porque tem muitas pessoas no autoconhecimento querendo milhões para quê? Para quê? Lá no fundo, para quê? Descansar. E o descanso, a gente sabe que ele não existe. Nada para, tudo está em movimento. Você tem que pedir dinheiro justamente para você ter mais empreendimentos, movimentar mais, ter mais sinergia. E nessa vida, quando você aprende a lidar bem com o dinheiro, na próxima vida você tem muito dinheiro. Sabiam disso? Tudo que você faz muito bem nessa vida é o que você plantou como semente e vai colher na próxima. Então não seria bom eu começar a saber trabalhar com dinheiro? Não seria bom eu começar a respeitar o sexo oposto? Não seria bom eu começar a olhar para a minha questão do trauma, curar essas coisas? Não seria bom eu começar a estudar o que é o dinheiro verdadeiramente? Porque assim eu estou implantando questões positivas e plantando semente para a minha próxima vida. E imagina que vida maravilhosa que será. Se você tiver alguém que queira receber essas mensagens de orientação espiritual, passe o contato da pessoa para mim com a autorização dela ou envie meu contato para ela. Pessoas que queiram realmente, né, se aprimorar financeiramente, serem pessoas mais justas, honestas. E isso é muito sério, gente. Seja honesto. Seja uma pessoa realmente que pague suas contas, não fique devendo para ninguém. Priorize a honestidade. As pessoas verdadeiramente honestas, elas não passam dificuldades. E isso é um fato e que ninguém vai contestar. Pessoas honestas sempre têm abundância, porque a natureza é justa. A quem muito dá, muito é dado. A quem pouco dá, até o pouco é tirado. Tá bom? Grande abraço, paz e luz no seu coração e até a nossa próxima transmissão. Até mais!